Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte da necessidade de guardar-se dos falsos profetas que vêm até nós com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes que estão mais interessados em nos sugar do que nos conduzir a pastagens dignas, a pastagens verdejantes. Porque quem se aproxima desses falsos pastores, na verdade, não busca a luz, porque, ao contrário disso, encontra trevas. Quando vão lá para procurar fortaleza, o que encontram é incerteza e debilidade. Embora o Senhor já nos tenha inúmeras vezes advertido sobre o perigo que corre quem se aproxima desse tipo de gente, mas nós continuamos por causa da nossa ignorância. Mesmo no Antigo Testamento, o profeta Jeremias advertia: profetizam em nome de Baal e desorientam o meu povo de Israel. Transmitem-vos vãos oráculos, contam-vos fantasias e não as palavras do Senhor. Não enviei tais profetas, são eles que correm, nem jamais lhes falei, e no entanto preferem oráculos. São a referência aos falsos pastores, que São Paulo depois vai apelidá-los de falsos irmãos e falsos apóstolos. E desde sempre houve essa preocupação dos apóstolos em prevenir os cristãos de evitar de conviver com esse tipo de gente. E São Pedro, o apóstolo do Senhor, chama a esse tipo de gente de falsos doutores. E nos nossos dias abundam, né? Em todos os cantos existem pessoas que se autoproclamam de profetas, de doutores, enfim, e que alegam terem visões, mas esse tipo de atitude, desde a antiguidade, foi tendencialmente corrigida. E os cristãos desde sempre foram chamados a estar de sobreaviso para não seguirem esses tais. E com palavras bem contundentes, o próprio Jesus adverte: não os sigais. Porque, na verdade, o que se espera de nós e daqueles que estão à frente do povo é que tenham um bom coração e que procurem verdadeiramente aprofundar a sua relação pessoal com o Senhor. E pelos frutos se podem ver a retidão de intenção, pois pelos frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Então, esta passagem do Evangelho põe-nos de sobreaviso para que estejamos vigilantes e sejamos todos prudentes com os falsos doutores, com as falsas doutrinas enganadoras que prometem felicidade aqui, e que o cristão deve saber distinguir o que é verdade e o que não é verdade. E para que essa maneira de falar que fica revestida de bondade, mas muitas vezes nos leva à perdição, porque não é uma interpretação correta do Evangelho. As pessoas forçam
a mudança do sentido das palavras. Então, são essas coisas que nós devemos nos colocar sobre aviso contra elas, para que possamos continuar na barca de Pedro, possamos continuar bem unidos ao Senhor. E foi a conservação da verdadeira doutrina que levou o bispo Santo Irineu a colocar-se à frente como testemunha fiel do Evangelho. Hoje a liturgia da igreja celebra também a memória dedicada a Santo Irineu, um bispo mártir que viveu no segundo século da era cristã. Homem tenaz, corajoso, e que soube se colocar à frente do povo como bom pastor, que apascenta as suas ovelhas e que tenta tirar do povo a ignorância que pode levar para caminhos transviados. Então, vamos hoje pedir a Santo Irineu que do céu interceda por todos nós, para que nós possamos distinguir no dia a dia aquilo que é correto. Possamos também aprofundar bem o nosso relacionamento com Deus e produzir obras dignas da nossa identidade cristã. E que possamos fugir dos frutos amargos do nosso tempo. Santo Irineu combateu as heresias do seu tempo. E hoje há alguns frutos amargos do nosso tempo que atrapalham o nosso itinerário até Cristo. Porque nós devemos fazer tudo para poder reconduzir todas as coisas novamente a Cristo, que é o Senhor do tempo e da eternidade, o Alfa e Ômega, o princípio e fim da nossa história. Então, que a Mãe de Jesus e Santo Irineu intercedam por todos nós, para que possamos ser cristãos mais constantes e, pela nossa constância, possamos produzir fruto abundante a partir do lugar em que Deus nos colocou. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, em nome do Pai e do Filho